Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Eduardo Oliveira, pregador e missionário da comunidade Filhos de João Batista, de Minas Gerais, 7 Lagoas. Se alguém me perguntar, já vou me apresentar. Eu sou casado há 20 anos e tenho 2 filhos. Juan Felipe, de 16 anos de idade, um adolescente, e o Benjamin, de 8 anos de idade. Então tudo aquilo que eu vou falar aqui hoje, a respeito de educação de filhos, são situações que eu também aplico na minha vida. E como o padre bem dizia, a primeira leitura de hoje, ela vai trazer uma advertência muito grave a todos nós. Na verdade, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, Jesus está nos advertindo de maneira severa, dizendo: nós não escutamos a voz do Senhor, nós não seguimos os seus mandamentos e entregamos-nos às inclinações do perverso coração, para servir então a outros deuses. E no Evangelho, então, Jesus vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ou seja, as duas leituras de hoje, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, Jesus está dando uma advertência, dizendo: hoje as pessoas não ouvem mais. E como o padre já dizia, e nós falávamos ali, hoje nós temos gerado uma geração, uma sociedade de pessoas disfuncionais. E muitas vezes essa disfunção começa dentro das nossas casas, porque infelizmente hoje eu atendo muitos pais pelos corredores de encontro, muitos pais pelo Brasil, e muitos deles perguntam: tá, Eduardo, mas como é que eu faço para educar os meus filhos? Ou então: Eduardo, eu não sei mais o que fazer. Eduardo, eu não consigo mais lidar com os meus filhos. Ou então a pergunta, ou melhor, a afirmação clássica dos pais: eu não sei aonde foi que eu errei. Vamos caminhar um pouquinho nesta noite. Jesus está dizendo: não me ouvem, não seguem os meus mandamentos. Então a gente precisa entender o seguinte: quais os mandamentos do Senhor? São os 10. Mas então qual que é a melhor forma da gente educar filhos? Segundo a palavra de Deus. Ah, Eduardo, mas a Bíblia ensina a criar filhos? Sim. A Bíblia também ensina como ter um casamento feliz. A Bíblia também ensina como você ter sucesso profissional. A Bíblia ensina como você ser próspero financeiramente. A Bíblia ensina você até mesmo a construir. A Bíblia é um manual da vida humana. Assim como nós compramos um carro, tem um manual. Você compra um eletrodoméstico, tem um manual. Se existe um manual da vida humana, este manual é a palavra de Deus. Repita comigo: a Bíblia. Horrível, repita comigo: a Bíblia. Mas hoje qual é o grande problema que nós temos enfrentados nas nossas casas? Hoje nós vivemos uma era da terceirização. Eu fui executivo de empresa durante mais de 18 anos. O meu último trabalho, antes de viver só para evangelização e me tornar missionário, eu era diretor de uma multinacional. Comandava mais de 600 pessoas só sobre o meu comando. E na fábrica na qual eu tomava conta, 70% do processo produtivo ele era terceirizado. O que era isso? Eu pegava parte das produções e mandava para outras empresas. Por que eu mandava para outras empresas? Eu tirava um peso, eu tirava a responsabilidade daquela etapa produtiva da minha unidade e terceirizava para uma outra empresa. E o que acontece hoje dentro das nossas casas, infelizmente? Quem aqui é pai e mãe, levanta a mão. Maior parte. O que acontece hoje, infelizmente, em algumas famílias? Nós também estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. A obrigação de dar educação moral, a obrigação de dar educação social, a obrigação de dizer para os nossos filhos: olha, filho, você tem que ser educado, você tem que respeitar, você tem que falar bom dia, você tem que falar boa tarde, você tem que pedir com licença, obrigado, por favor. Quem tem a obrigação de educar os nossos filhos é a escola, é a professora, é a diretora. Afinal é para isso que existem as escolas. E se eu pago então a escola particular, aí o ditado fica pior ainda: eu estou pagando a escola para isso. E o pai e a mãe não têm responsabilidade nenhuma. A obrigação de dar ensino religioso e espiritual,
a gente joga na conta da igreja. Então põe o menino para catequese, põe o menino para ser coroinha, põe o menino para colar no padre ali na missa, para ver se o menino dá uma endireitada. E a gente acha que a obrigação de dar espiritualidade para os nossos filhos é da igreja. E aí então, ou seja, só que o pai e a mãe não ensinam o menino a ser gente, não ensinam o menino a ser educado. Menino, que eu estou dizendo, você está me entendendo? Menino ou menina, eu estou dizendo menino, criança, filho. E aí o pai e a mãe não ensinam o menino a ser educado, ou pior, isso é o pior. Na escola a professora fala, tem que ser educado, viu? Não pode gritar, tem que pedir com licença, tem que pedir por favor, tem que falar muito obrigado, tem que falar boa tarde, tem que falar boa noite. Mas aí o filho chega em casa e o pai e a mãe faz completamente diferente. O pai e a mãe gritam, o pai e a mãe não falam obrigado, o pai e a mãe não pedem por favor, o pai e a mãe tratam um e outro igual dois empregados. Aí o menino fala, uai, se papai e mamãe faz isso, para que eu preciso ser também? E aí então, ou seja, a educação que a escola dá não tem efeito dentro de casa, porque aquilo que é ensinado lá, o filho não enxerga dentro da casa do pai e da mãe. E então a espiritualidade é a mesma coisa. O filho vem para a catequese, aprende na catequista os mandamentos, aprende que não pode mentir, aprende que não pode roubar, aprende que não pode cobiçar as coisas alheias. Mas daí chega em casa, a mãe está mentindo, o pai está mentindo, alguém bate o interfone, o que a mãe fala? Vai lá, filho, e fala que a mamãe não está em casa. E o menino acabou de sair da catequese e escuta a professora falando que não pode mentir. Vai lá, filho, é aqueles crentes, fala que não tem ninguém em casa. Ó, tem gente rindo, fala assim, é a sua cara fazer isso. Tem gente que se identificou. E aí então, a gente acha que a gente vive essa era da terceirização. E aí quando dá errado, quando os filhos passam a ficar rebeldes, quando os filhos passam a não obedecer, aí é o discurso, padre, que eu mais escuto pelo Brasil. Você sabe, né? Ter filho nos nossos dias é difícil, não é fácil, é um desafio. Eu falo, eu não sei. Eu tenho 2 filhos e não tenho problema com meus filhos, graças a Deus. Eu falo, o seu é difícil? Nossa, porque você sabe, né? Filho adolescente é um problema. Eu falo, eu não sei. Eu tenho um filho adolescente que não me dá trabalho nenhum. Mas onde é que está a diferença? Eu educo os meus filhos. Se eu não estou viajando, quem faz tarefa de casa com os meus filhos sou eu. Quem leva na escola e conversa com a professora sou eu. Quem busca na escola e conversa com a professora sou eu. Eles rezam o terço, aprenderam a rezar o terço dentro de casa comigo. Eles aprendem a ler a Bíblia com o papai, é comigo. Se o papai está pregando, eles estão sentados no primeiro banco. Não tem menino correndo, não é porque meu filho está correndo, não. Está sentado no primeiro banco com a Bíblia anotando. O meu filho Benjamin, com certeza ele está escutando e assistindo eu em casa. Todas as pregações, padre, toda noite ele assiste, faz desenho do que eu estou pregando aqui, tira a foto e me manda. Todo dia à noite eu tenho no meu celular, ele desenha a minha pregação. O que é isso? E detalhe, eu nunca obriguei ele a fazer isso. Eu nunca falei para ele, tem que fazer. Não, mas é algo natural. O documento do Papa Francisco, Amoris Laetitia, ou Amoris Letícia, vai dizer que o testemunho, a presença do pai e da mãe dentro de casa tem que ser tão verdadeiro, tão fecundo, a ponto da criança olhar para o pai e para a mãe e não desejar outra coisa a não ser adorar a Deus e a ser família. E aqui nós temos um problema. Por que os jovens hoje não querem mais casar? Por que os jovens hoje não querem mais casar na castidade? Porque os jovens hoje não se preocupam em manter a virgindade? Porque dentro de casa não tem o exemplo. Eles olham para o pai e para a mãe, o pai e para a mãe fica numa briga de guerra, o pai e a mãe fica num pé de guerra, fica brigando, fica discutindo, fica maltratando o outro. Os filhos crescem vendo aquilo. Quando eles chegam adultos, eles falam, vou casar para quê? Então nós precisamos, enquanto pais e mães, educar os nossos filhos. Mas aí o que acontece? O pai e a mãe, a educação é da escola, o ensino religioso é da igreja. E quando o menino está em casa, como eu não aguento, eu também preciso ter paz, eu soco um celular na mão do menino, que é a única forma que ele tem de ficar quieto. É a única forma que ele tem de me deixar em paz. E aí criança de 1, 2 anos, com celular, com tablet. Aí ele só está assistindo desenho. O meu filho Juan Felipe, de 16 anos hoje, ele ganhou celular há 2 anos atrás. Com
com 14. Por quê? Porque teve a pandemia, que senão não tinha até hoje. Como estourou a pandemia, ele foi estudar em casa. As professoras começaram a mandar matéria no celular da minha esposa, no WhatsApp dela. A minha esposa é gerente financeira da comunidade na qual eu faço parte. E minha esposa falou: amor, não dá, eu não estou dando conta, eu preciso do celular, o celular está com o Juan. Falei: vamos dar um celular para ele. Aí eu fui na loja e comprei um iPhone? Não. Fui lá na minha gaveta, peguei o celular velho que eu tinha deixado de usar, peguei ele, meti um chip e falei: Tó, é o teu celular para você receber trabalho da escola. É esse, pai? Eu falei: é. Mas não funciona. Falei: funciona, para receber matéria o que você precisa. Falei: detalhe, não tem senha, eu pego a hora que eu quiser, a sua mãe vê a hora que quiser, você vai usar 2 horas por dia. Quer ou não quer? Tá bom, pai, já entendi. E é o celular que ele tem até hoje. O Benjamin, de 8 anos, não pega no meu celular, não pega o celular da minha esposa, não pega o celular do irmão dele. Tudo aquilo que ele assiste na televisão é acompanhado, é monitorado. Não assiste qualquer coisa. Tem que prestar atenção. Ah, Eduardo, mas você é radical demais. Eu não sou radical demais. Só que graças a Deus o meu filho tem 16 anos, é adolescente e não me dá um pingo de trabalho. O meu filho Benjamin tem 8 anos, é uma criança. Tem a energia de criança, mas ele não me dá trabalho enquanto criança. Por quê? Porque eu sou diferente? Porque eu sou missionário? Não, mas é porque eu escolhi ensinar os meus filhos o caminho que ele deve andar. Eu escolhi ensinar os meus filhos a trilhar com eles um caminho. Não apenas mandar eles ir, mas eu escolhi ser testemunho para eles dentro de casa. Agora hoje muitos pais dizem: vai para a missa, mas o pai não vai. Tem que rezar, mas o pai não reza. Os filhos não pedem mais bênção para os pais. Os pais não controlam os filhos. Ninguém reza para comer. E a gente vai criando uma geração de família disfuncional. Mas Eduardo, então tá, como é que eu faço para ensinar meus filhos? Para você não falar que é coisa da minha cabeça, eu vou te dar nesses 5 minutos que eu tenho 5 dicas bíblicas, para você não falar é coisa da cabeça do Eduardo. É Bíblia. Se você não gostar, vai reclamar com Deus. É Bíblia, não é comigo. Provérbios 19:18 diz assim: corrige o seu filho enquanto há tempo. Provérbios 19:18. Corrige seu filho enquanto há tempo. E hoje em dia nós temos gerado uma geração de filhos que ninguém pode falar nada. É uma geração melindrosa. Ah, porque não pode bater. Não estou falando de espancar. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de correção, castigo. Os meninos lá em casa têm tarefas. Se não cumprir, fica sem jogar videogame, fica sem assistir televisão. Ah, você é bravo? Não. Corrige o seu filho enquanto há tempo. Isso é Bíblia dizendo. E aqui, pais e mães, vamos entender uma coisa. Tem psicólogos aqui no nosso meio que vai entender o que eu estou dizendo. De 0 a 6 anos é a época ideal de você corrigir. Porque é a época dos primeiros instintos, é a primeira época, é a fase operacional, onde eles estão aprendendo tudo, eles são um HD zerado, eles estão absorvendo. Mas aí de 0 a 6 anos, o que é que o pai e a mãe faz? Taca ali um celular na mão do menino. O que é que ele está aprendendo? Um mundo sem liberdade, um mundo sem regras, um mundo onde tudo pode, um mundo cor-de-rosa, um mundo fantasiado, onde agora a princesa ficou poderosa e o príncipe é o coitadinho que fica na torre. É uma é uma inversão de valores. Corrige o menino enquanto há tempo. De 0 a 6 anos é o ideal. De 6 a 12 já começa a ficar mais difícil, porque eles já começam a entrar na idade da razão. Eles já começam a entender o que é, o que não é. E de 12 para cima, dificilmente consegue se mudar alguma coisa. É até os 12 anos, é a fase em que pai e a mãe têm que corrigir. Como o padre dizia, esse negócio de pai e mãe ser amigo de filho está errado. Pai e mãe é pai e mãe. Eu não estou dizendo que você não tem que brincar com seu filho. Eu, Eduardo, brinco com os meus filhos. Eu sento no chão, eu brinco de carrinho, eu monto quebra-cabeça, eu vou chutar bola, eu vou andar de bicicleta. Mas na hora que tem que ser pai, eu também preciso ser pai. E hoje tem muito pai e mãe querendo ser amigão, querendo ser o do filho. E você está sendo tudo menos aquilo que a Bíblia ensina. Outro ensinamento:
Provérbios 18:7. Os lábios do filho insensato só proclamam ruína e insensatez. Os lábios do filho insensato só proclamam ruínas e insensatez. A gente vai permitir os nossos filhos falar palavrão. E aí, mano? E aí, cara? Você tá bom, meu velho? E a gente acha bonitão, né? Eu sou tão amigo do meu filho. Os lábios do filho insensato só proclamam ruínas, gírias, palavrões. O que o seu filho tem falado dentro de casa? Que música que ele tem escutado? Ah, Eduardo, você quer que o meu filho só escuta música gospel? Não é isso. Mas também tem música que não deveria nem participar do repertório cristão. Porque tem músicas que chamam a mulher de fruta, de comida. E tem mulher que é só, e tem música que é só no chão, 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 misericórdia. Fala para quem está do seu lado, não dá para escutar qualquer coisa. Outro ensinamento, Provérbio 22:6. Zela pela instrução e formação religiosa do seu filho. Provérbios 22:6. Zela pela instrução e formação religiosa do seu filho. Mas agora outra coisa que está na moda, padre. Mas graças a Deus aqui em Goiânia já me falaram que não acontece. Isso é só lá então tão distante, aqui não acontece. Não, Eduardo, eu tive filho. Mas assim, quando ele crescer, ele escolhe o que ele vai ser. Quando ele tiver 10, 11, 12 anos, aí ele escolhe que religião, se ele vai querer batizar. Eu não vou batizar esse menino na igreja católica, não. Quando ele crescer, ele escolhe o que ele vai ser. Então por que você dá comida quando ele nasce? Ele também não sabe que precisa comer. Ah, mas se eu vou dar comida, se eu não der comida ele vai morrer. E se você não educar pela educação religiosa do seu filho, ele também vai morrer, não fisicamente, mas espiritualmente. Zela pela instrução do seu filho religiosa, é desde pequenininho, Então tem muita gente preocupada em fazer festa de batizado, mas não está preocupado com o sacramento do batismo. Tem muita gente preocupada com a primeira Eucaristia, para fazer a festa para os outros, mas não está preocupado com o sacramento da Eucaristia. O zelar pela educação é todo dia, é ensinar o menino, é ter intimidade com Deus, é só trazer na missa? Não, precisamos rezar em casa. Se você tem um altar na sua casa, reza lá. Se você não tem um altar, construa um altar na sua casa. Precisamos zelar pela educação dos nossos filhos. Outro ensinamento, essa eu acho fantástica. Provérbios 19:24 diz assim: não interfira na tarefa do seu filho, porque senão ele não lavará nem a boca. Isso é Provérbios. Tem gente aqui que tem filho de 13, 14, 15 anos, 16 anos, e o filho não arruma a cama até hoje. Tem gente com 50 anos dentro de casa hoje em dia, só no quarto, faz nada. Padre, Mas deu tudo. Eu tenho falado, é uma geração Peter Pan. Sabe a geração Peter Pan que não amadurece nunca? É um bando de marmanjo, igual o padre diz, de 50 anos, dentro de casa, jogando videogame o dia inteiro, fumando pendrive e pai de pet. Ah, você está falando que eu não posso ter animal? Não é isso. Eu estou pregando para gente inteligente, amém? Estou pregando para gente inteligente, amém? Eu estou dizendo de gente de 50 anos, 20, 30 anos, que está dentro de casa, mamãe põe comida no prato até hoje, fica o dia inteiro jogando videogame, eu trancado dentro do quarto, como o padre dizia, só sai para fora para fumar pendrive, e virou pai de pet. E agora a moda é ser pai de planta também, viu, pá? Está na moda agora. Já é outra especialidade que está nascendo. Não interfira na tarefa do seu filho.
senão ele não vai nem lavar a boca. Os filhos precisam ter sim atividades dentro de casa. E sabe o que eu acho engraçado, padre? Hoje a moda tem menininha e menininho de 15, 16 anos que, ai Eduardo, nós estamos namorando, mas a menina não sabe nem lavar uma calcinha. Mas está namorando. E a culpa é da menina? Me desculpa, não. A culpa é da mãe que não ensinou e não botou ela para lavar. O Juan Felipe, de 16 anos, quem lava a louça em casa é ele. Todas as refeições, a minha esposa não lava a louça em casa. Quem limpa o calçado de todo mundo na minha casa é o Juan Felipe, de 16 anos. O Benjamin, de 8 anos, é responsável por retirar todos os lixos da casa, pôr no lixo principal e descer na rua para levar para o lixeiro. O Benjamin, de 8 anos, é responsável por encher as garrafas de água e pôr as garrafas de água na geladeira. Arrumar a cama, eles cada um arruma. O Benjamin, de 8 anos, arruma a cama dele todo dia. Agora a gente tem gerado uma geração de filhos preguiçosos, de filhos, desculpa a palavra, não vou falar para arrumar confusão, preguiçosos, vou parar aqui. Provérbios 4:23, a última. Preocupe com o conteúdo do coração do seu filho acima de tudo. Preocupe com o conteúdo do coração do seu filho acima de tudo. E o que vai cair no coração é aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve. Vem pelo olhar e pelo ouvir. Então aqui eu pergunto: o que o seu filho tem assistido? O que o seu filho tem ouvido? Para você se ver livre do seu filho, você socou a Netflix na mão dele e você não sabe o que ele está assistindo. E o menino de 15 anos entra no quarto na sexta-feira, 10 horas da noite. Você vai ver a cara do seu filho na segunda-feira, 7 horas da manhã, porque ele está maratonando série. E você nem sequer vai ver o que ele está assistindo. Desenhos, músicas. Pais e mães, cuidado com desenhos que seus filhos assistem. Existe ali muitas mensagens subliminares sendo jogados. Cuidado com símbolos, desenhos satânicos, desenhos de bruxas, de caveira. Cuidado com Halloween. Cuidado com essa tal dessa Wandinha. O filme da Barbie não é para criança. Ai, mas está na moda. Não é para criança. Você é radical? Não, eu leio, eu estudo para pregar. A Barbie já não é mais a Barbie da nossa época. O Ken já não é mais o Ken da nossa época. As princesas não são mais as princesas da nossa época. E aí o pai e a mãe acham que porque é Barbie está tudo bem. Vigia, pai e mãe. Preocupe com o conteúdo do coração do seu filho. Cuidado com a internet, zap, rede social. Criança de 5, 6 anos com perfil no Instagram. Pra quê? Qual o objetivo? Você consegue monitorar 24 horas que o seu filho vê lá? Não. Coloca limite, celular, televisão. Dê mais colo. Beija mais o seu filho. Mas como eu dizia, para que os nossos filhos sejam melhores, nós precisamos ter pais e mães melhores. Ah, Eduardo, você falou tudo isso, mas eu não concordo porque os tempos são outros. Você tem todo o direito de não concordar comigo. Mas eu quero dizer para você, se os tempos são outros, e se os filhos são outros, é porque os pais também se tornaram outros. Eu termino da mesma forma como eu disse ali. Os defeitos dos filhos são os defeitos dos pais melhorados. Eu posso ser igual ao meu pai, mas eu decido fazer diferente daqui pela frente. É preciso a partir de nós nascer uma geração santa, uma geração honesta, uma geração educada, uma geração de crianças que respeite o sagrado, uma geração de crianças que tem intimidade com Deus, porque só assim nós poderemos dizer:
ser família é bom demais. Que Deus te abençoe.